E aqui estamos palpites de terça-feira, dia 24/12. Premier League do Egito, Zed contra Emp. O Zed é o quinto e o Emp o 16º. Nos últimos 5 jogos o Zed venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como mandante foram 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Nos últimos 5 jogos o Emp venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como visitante foram 2 empates e 3 derrotas. Essas duas equipes já se enfrentaram 2 vezes esse ano. Uma vitória para cada lado, 4-1 para o Zed e 1-0 para o Emp. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. El Gaish contra Zamalek. O El Gaish é o nono e o Zamalek o segundo. Nos últimos 5 jogos o El Gaish venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como mandante foram 2 empates e 3 derrotas. Nos últimos 5 jogos o Zamalek venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos como visitante foram 2 vitórias e 3 empates. Essas duas equipes já se enfrentaram 3 vezes esse ano. Uma vitória para cada lado e um empate. 2-1 Zamalek, 3-1 El Gaish e 1-1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Uma opção que tem lá na Betano que eu gosto muito, que seria ambas marcam sim, ou mais de 2 gols e meio. Amazulu contra Mamelodi. O Amazulu é o 13º e o Mamelodi o primeiro. Nos últimos 5 jogos o Amazulu venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como mandante foram 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Nos últimos 5 jogos o Mamelodi venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos como visitante foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Essas duas equipes já se enfrentaram esse ano e foi 3-0 para o Mamelodi. Palpite, fora vence! Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias. Desejo a todos vocês um Feliz Natal e até a próxima!